Fala pessoal, hoje eu tenho uma informação 100% voltada para uma aplicação prática. Então é um conhecimento, óbvio que vai ter aula, vai ter explicação, mas se você absorver isso, amanhã mesmo você já muda suas ações, os treinos dos seus alunos, os seus, ou no caso, o seu próprio treino, né? Amanhã nada, né? Dependendo da hora que você está assistindo, você muda hoje mesmo, os vídeos estreiam terça, quinta e sábado ao meio-dia. Se você estiver assistindo na estreia e treinar de noite, já serve para hoje, tá? Então, o que acontece? Eu sou um dos proprietários de uma academia também em Brasília, chamada Academia Malharte. O dia que você vier por aqui e quiser me visitar, as portas estão sempre abertas. Ela fica na 203 Sul. SQS 203 Sul, bem pertinho daquela região central, da Esplanada, coladinho, tá? Então, as academias, né, elas acabam investindo muito em equipamento, por uma estratégia de marketing. Nós, como não temos essa grana toda e essa necessidade toda, né, nosso diferencial conhecimento, a gente investe no que realmente é necessário para as nossas atividades, mas muitas investem em novidades. E aquilo acaba parecendo um parque de diversão, né? O negócio às vezes é tão sem noção que tem academia que diminui a área de peso livre, começa a se livrar de barras, de anilhas para colocar máquina de tudo quanto é jeito. Eu até lembro, bicho, de uma academia que tinha uma área de peso livre maneiríssima e os caras tiraram um monte de equipamento para botar máquina de elevação pélvica, meu irmão. São coisas tristes, né? Mas assim, o que seria melhor? Máquina ou peso livre? Eu sei que muita gente tem opinião, muita gente tem achismo, muita gente sente, pega, rasga, arromba, sei lá. Velho, mas a gente não pode trabalhar baseado nisso. Eu acho, eu sinto, pega, pra mim, não é assim, né? A gente precisa trabalhar com base em evidências científicas para saber o que realmente funciona. E nesse campo, o nível de evidência mais forte que a gente tem, né, você olha aí pela pirâmide de evidência, são as revisões sistemáticas, muitas delas vêm com um procedimento chamado meta-análise. O que é uma revisão sistemática? É um procedimento em que você pega vários artigos e aí você bota um filtro para saber se os artigos são bons, são ruins, se eles se adequam naquele critério. E aí, com base nisso, você separa aqueles relevantes e diz, com base nos artigos relevantes, eu posso dizer se isso é bom, se isso é ruim, se isso é melhor, se isso é pior. Muitas vezes você emprega um procedimento estatístico chamado meta-análise, que aí você bota todos num denominador comum e pode falar, isso é melhor tanto, isso é tanto melhor, isso em média te dá tantos quilos a mais. Por que eu preciso fazer, perdão, esse filtro, né? Vamos supor que eu quero saber se um exercício é bom para hipertrofia. Aí a galera vai ver a ativação. Pô, o cara vai ver a ativação, não quer dizer para hipertrofia, joga esse estudo para lá, ele não vem ao caso. Então isso é legal, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou trazer uma revisão sistemática. Com base nessa revisão sistemática, eu vou falar máquina ou peso livre, o que é melhor para cada coisa. E aí eu vou dizer, independente dele ser melhor ou pior, quando você vai usar um, quando você vai usar outro, entende? Então ela é bem voltada para a prática. Lembrando, todo vídeo meu, né, como se fosse uma aula, às vezes você vai ler um livro, né? Você vai ver o livro, ele vai estar lá, e o livro te fala as coisas, mas ele deixa uma referência bibliográfica. Para quê? Para você se aprofundar num assunto. Então, quando eu dou as minhas aulas, eu deixo as referências onde você pode se aprofundar. Aproveitando, né, que meu livro está por aqui, eu vou falar de duas fontes onde vocês podem se aprofundar. Uma delas é o meu streaming, é esse carinha aqui, chamado Nerdflix. Lá você tem mais de 300 aulas e você paga R$ 34,90 e você tem acesso ilimitado a todas elas. Você pode entrar na sua loja de aplicativo e jogar esse nominho aqui, Nerdflix. Aí você assina pelo site, para você assinar eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele não tem fidelização, não tem nada. Toda vez que passar uma aula, né, que eu estiver falando de um tema, eu vou falar, essa aula no Nerdflix que você vai buscar para saber mais. Porque senão a galera fica perguntando nos comentários, mas e isso, mas e isso, mas isso? Cara, já deixa a sugestão de aula. E vai ajudar demais, tá? Se você é estudante, a faculdade não te ensina isso. Se você é profissional, vai te dar educação continuada. E, gente, se você é um praticante, vai te ajudar a tomar boas decisões quando você não tem bons profissionais para te acompanhar, que infelizmente isso acontece muito. E um tema que pode ajudar logo de cara é você buscar essa aula sobre recursos alternativos. Que ela faz uma comparação, não é o que eu estou fazendo aqui hoje, máquina e peso livre, mas, por exemplo, e a calistenia, né? Que de repente eu estou comparando máquina e peso livre, a galera quer saber, e a calistenia, e o TRX, e o elástico, essa aula esclarece tudo isso. A segunda é o meu livro de hipertrofia.
ele se chama Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. É leitura essencial para estudante e profissional, mas se você é leigo, a linguagem é técnica, mas tem partes que você vai entender. Por exemplo, tem uma parte em que eu falo, né, do iniciante, do intermediário, do avançado, e esse livro esgota muito, mas eu fiz uma compra grande, e aí, se você olhar na descrição do vídeo, vai ter um link também para você adquirir, tá? Eu só queria mostrar um depoimento, né, do livro, que é um felizardo que conseguiu comprar antes que ele acabasse, agora vai ter bastante. Boa noite, professor, o senhor é o melhor. Li o seu livro e acredito que esse livro deva ser lido pelo menos uma vez por ano, pelos profissionais de educação física para relembrar conhecimentos. Isso é interessante que ele fala, né? Eu tenho vários livros e muitas vezes eu tô de bobeira e eu leio um livro de novo. E quando eu leio de novo eu falo, caramba, eu não lembrava disso. Na época que eu li isso não fazia sentido. Mas é uma dica, não apenas o meu livro, né? Outros livros você fazer isso, tá bom? Então, eu falei das fontes. Se você tá aqui no YouTube, é frequentador assíduo e você quer cooperar com o meu trabalho, você pode se tornar membro. Você começa em R$ 4,99, mas eu recomendo que você faça assinatura de R$ 7,99 para cima, que é o membro prata. E aí quando você fizer comentário, você vai ter um selinho de membro, eu vou te dar prioridade na hora de tirar suas dúvidas e você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, tá bom? O YouTube também reconhece vídeos em que as pessoas deixam like, reconhece canais em que as pessoas seguem. Então faz isso. Deixa o seu like, segue o canal. E por você, se você deixar as notificações ativadas, você vai ser informado sempre que eu postar uma novidade. Então vamos entender se você vai usar máquina ou se você vai usar pesos livres na sua realidade. Gente, olha só, como eu falei no começo, né? Eu tô falando de máquinas, são aqueles equipamentos montados com polia, blá blá blá. Eu tô falando de peso livre, são barras, anilhas, halteres. Não vem ao caso a calistenia, não vem ao caso o elástico, o TRX, o treinamento de suspensão, essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar do estudo e depois eu vou explicar as implicações e as aplicações. Todo estudo que eu cito nos meus vídeos, ele fica na descrição do vídeo. O estudo ele vem da Noruega, ele é liderado por um cara chamado Marcus Haugen, esse eu falo, né, porque tem uns que só tem consoante no nome dos malucos, e ele foi publicado numa revista de acesso aberto, eles chamam Open Access, ou seja, é um artigo gratuito. Portanto, se vocês forem aqui na descrição do vídeo, colar o título, jogar no Google, vocês vão conseguir ler de graça. E aí é bom que vocês vão ver, né, se eu estou falando a verdade ou não. Eu falo e deixo a fonte aqui. Como eu adiantei, ele é uma revisão sistemática com meta-análise, né? Olha só, eu tenho aulas em que eu falo sobre como você saber se um artigo é bom, se o artigo é ruim. Eu recomendo vocês olharem, até porque sempre fica essa confusão. Mas cada artigo diz uma coisa, como eu sei se ele é bom ou se ele é ruim? E eu faço de uma maneira bem didática, dando exemplo. Mas deixa eu explicar como é que significa essa história da revisão sistemática, né? Como eu falei para vocês, você tem um monte de artigo na literatura, tá? Mas qual eu vou levar em consideração? Eu tenho que colocar critérios. Alguns critérios que esses caras usaram. Tinha que ser um estudo experimental. Então eu tinha que comparar dois grupos, ter um controle e tal. Eu tinha que comparar máquina e peso livre. Então exclui todo o resto. Se o cara está fazendo barra, halteres, ou se o cara está fazendo nas máquinas mais elaboradinhas. Tinha que ser com adultos, não idosos. Então não eram pessoas idosas, também não eram crianças. E também eram pessoas saudáveis, tá? Óbvio, né, que se eu falar isso, jogar lá no mecanismo de busca do PubMed vai aparecer um monte de coisa. Então, logo de cara, quando eles começaram essa busca, eles acharam 704 artigos. Aí nessa que eles acharam 704, eles fizeram um filtro e isso caiu para 429. Só que aí eles foram ler o título e o resumo para saber, beleza, esse comparou, esse não comparou, isso restou 30. Desses 30, eles foram ver, velho, e aí, como é que é? Ele fez uma análise legal, ele tem o critério, atende, não atende, e aí restaram, de fato, os 13 artigos que eles usaram na análise. Se você pega, né, todas as pessoas envolvidas nesses 13 artigos, ele tem um N de 1.016 pessoas. Então, esse é o poder que eu tenho numa revisão sistemática. Eu já não estou falando de um estudo, eu estou falando de 3 estudos com mais de 1.000 pessoas, entende? Então, é por isso que eu falei daquela aula, é por isso você ter o filtro, né? Porque, por exemplo, do total de 702, sobram 13 que devem ser analisados. E se você não tiver esse filtro, você vai ser enganado por alguém que usou um desses quase 700 que não deveriam estar sendo considerados. Legal.
E como é uma meta-análise? Poxa, Paulo, se eu tenho 3 estudos, como é que eu vou saber qual é melhor, qual é o resultado? Então eu coloco todos os estudos aqui, aí eu falo estudo 1, né? Imagina só, eu tenho máquina de um lado e tenho preso livre do outro. Estudo 1, esse deu resultado para a máquina, mas eu não tenho certeza, né? Porque também pode ter empatado. Estudo 2, esse deu resultado para peso livre, mas eu não tenho certeza. Então, cada estudo, ele vai ter um peso e ele vai puxar para um lado, ele pode puxar para o outro. Isso é legal por quê? Porque um cara que quer te vender máquina, vai que de repente tem um baita de um estudo outlier aí. Aí o cara vai pegar esse estudo e só vai falar dele para te enganar. Um cara que quer te vender peso livre, ele vai pegar esse estudo e vai só falar dele para te enganar. Então, o que a gente faz numa meta-análise? A gente pesa tudo isso e, no final das contas, a gente chega a um losango. E esse losango, se ele tiver para esse lado aqui, é porque a máquina é melhor. Se ele tiver para esse lado aqui, é porque o peso livre é melhor. Beleza? Explicado isso direitinho. Por que eu explico, gente? Para que quando eu mostro os gráficos, você entenda, né? Eu sei que às vezes tem uns cabeça de bagre que fala, fala logo, não. Eu quero te ensinar para você saber por que eu estou considerando essa evidência importante para você tomar suas decisões. Então eu vou chegar para o meu cantinho aqui e eu vou deixar um gráfico, que é o gráfico da força dinâmica testada na máquina nos pesos livres. O gráfico A, ele é a força dinâmica quando ela é testada nas máquinas, tá bom? E o que você vai perceber? Quando ela deslocar agora para a sua esquerda, né? O que vai dizer? Se ela deslocar para a sua esquerda, é porque ela favoreceu os pesos livres. Só que quando ela deslocar para a sua direita, que é o mais no cantinho da tela, é porque o resultado favoreceu as máquinas. Então, quando você percebe a força sendo testada nas máquinas, você vai ver que, no geral, onde os estudos estão se deslocando para a sua direita. Se eles estão se deslocando para a sua direita, quer dizer que esse losango está deslocado para a direita. O fato dele estar deslocado para a direita quer dizer o quê? Que se você testa a sua força numa máquina, você tem mais vantagem treinando em máquina. Paulo, mas eu tô vendo que esse losango ele triscou na linha. Cara, ele triscou. O fato dele ter triscado torna discutível se isso é significativo, porque ainda tem uma possibilidade de não ser a máquina. Mas você vê que o losango está muito deslocado para o lado da máquina. Então, se você quer ganhar força numa máquina, você treina em máquina. Legal. Agora vamos para o B. O B é o ganho de força quando você treina com peso livre. Agora você está vendo que a situação está ao contrário? Os quadradinhos e as linhas já estão todas se deslocando muito mais para a sua esquerda. Se elas estão se deslocando para a sua esquerda, significa o quê? Que se você quer ganhar força no peso livre, você deve treinar com peso livre. Então é o princípio da especificidade aparecendo por aí. E aí vem algumas coisas importantes. Eu vou tirar esse quadro daqui, que eu acho que eu já fiz a explicação do que eu precisava, e às vezes eu bato nele, dá agonia danada. Então assim, especificidade. Veja, você ganha força onde você treina. Eu lembro que eu era viciado em fazer barra. Eu era muito magricelo quando eu era moleque, né? Tão magricelo que eu tinha vergonha de ir na academia. Eu tenho 1,82 m, eu pesava 58 quilos. Então eu pedi pro meu pai, nessa época não existia essas barras de parede, meu pai chumbou uma barra num quarto que a gente tinha de depósito, e todo dia eu ficava me pendurando. Meu irmão não conseguia fazer nada, né? Eu ficava me pendurando e não conseguia fazer nada. Aí eu comecei a fazer barra, e eu me tornei um viciado em barra. Hoje eu parei um pouco, né? Mas até pela barriga, que já é um peso extra, mas velho, eu fazia barra tensional com 30 quilos amarrado na cintura. Alguém vai falar, pá, mas mentira, cara, eu fazia. Era muito especial. Você vê cara da calistenia fazendo barra com uma mão só, né? Aí você pensa assim, poxa, se você fazia barra tensional com 30 quilos amarrado na cintura, perdão, eu fazia barra metabólica com 30 quilos amarrado na cintura. Aí você pensa, pô, se você fazia metabólico, você zerava a máquina para fazer 10, 12 repetições. Véi, não. Eu ia fazer a puxada e eu não pegava nem 100 quilos numa puxada. Só que nessa época, né, se você somasse o peso do meu corpo, que dava uns 80, 85, com o peso das anilhas que eu amarrava na cintura, ia dizer, poxa, você treina metabólico aí com 110, 115 quilos, mas eu não treinava. Então assim, eu fazia peso livre, eu tinha muita força para o peso livre, mas eu não conseguia fazer uma puxada bem. E aí, isso tem uma reflexão importante, né, pra galera do TAF. Eu até tenho uma aula no Nerdflix em que eu falo sobre TAF, depois você confere, se for uma área que você atua, né, ou que você queira saber. Mas muita gente precisa passar na barra.
Aí o que a galera faz? Fica treinando puxada. Meu irmão, não vai dar certo. Porque você pode ser o cara mais monstro na puxada, mas eu te coloco numa barra e às vezes você não faz nenhuma. Então entenda que se você vai fazer um TAF para passar na barra, velho, vai treinar barra. Usa alguma facilitação de movimento, o cara te ajudando e tal, porque isso aí é importante, tá? Outra coisa que você pode fazer, pô, pega um maromba, meu irmão, um maromba grandão e pede pra ele fazer calistenia. Pô, o cara faz supino com trocentas vezes o peso do corpo, mas se eu botar um calistênico para fazer supino, não sai. Tudo bem que a discussão é outra, mas a especificidade também fica muito clara quando a gente fala disso aí. Inclusive, né, aquela história. Se você quer aprender um exercício livre, vai treinar ele. Eu quero aprender a agachar, vai agachar. Eu quero aprender a fazer levantamento, vai fazer levantamento. Você não vai aprender a agachar fazendo leg press e extensores. Isso não existe, tá bom? Isso parece trivial, mas isso não é. Não é trivial. Implica em algo que eu destaco muito nesse livro, que é quando eu falo de iniciante, que é iniciante deve começar com peso livre. Depois eu vou explorar isso melhor, mas iniciante não pode fazer máquina. Se você é iniciante, está começando nos treinos e começou em máquina, para com isso agora e já no final do vídeo eu vou esclarecer isso para você. Vamos para a hipertrofia, né? O que se pode dizer? Se por um lado, as máquinas são mais fáceis, precisam de menos aprendizado, a pessoa consegue fazer de forma mais concentrada, a galera consegue pegar mais peso, sente mais confiança, tem supostamente mais segurança. E alguns vão dizer que por isso a máquina daria mais hipertrofia. Principalmente iniciante, né? Outros vão dizer que, por exemplo, o peso livre, ele trabalha de uma maneira mais natural, trabalha mais músculos, ele consegue te facilitar um trabalho mais completo e por isso ele te traria vantagem, né? Até por recrutar músculos que não são diretamente envolvidos e poderia liberar mais hormônios anabólicos e por aí vai. Aí diria assim, não, então é peso livre que é melhor, né? Até, pô, se o cara é avançado, então ele abandona as máquinas e vai fazer só peso livre. E aí? Quem você acha que é a vantagem, né? Ou você pode responder mentalmente, ou você pode colocar o seu comentário escrevendo. Então, eu vou te dar 3 segundos. Pensa aí, máquina ou peso livre? Ou depende se é iniciante, se é avançado. 1, 2, 3. Já deixou? Já pensou? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha que louco, pessoal. Você tá vendo que agora o gráfico não puxa nem para cá nem para lá. Máquina ou peso livre para a hipertrofia foi rigorosamente a mesma coisa. Paulo, mas para iniciante, sim, independente de ser iniciante, independente de ser avançado, máquina e peso livre dá o mesmo resultado para a hipertrofia. Então, o que pode acontecer agora? Alguém disser, não, eu não estou querendo passar em concurso, não estou querendo ganhar força em uma ação específica, então para mim tanto faz. Vou desligar o vídeo e vou fazer o que eu acho. Vou fazer o que eu sinto. Vou fazer o que eu testei em mim e eu considero bom. Gente, esse papo de sentimento me mata, né? Tem esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, por favor assiste, porque depois que a pessoa assiste, ela nunca mais fala, eu sinto. Ele acaba de uma vez por todas com essa falácia. Mas vamos lá. Né? Agora vem a parte importante, a parte do papel e caneta, a parte de raciocinar e de falar o que eu vou fazer. Porque o fato de dizer tanto faz não significa que você vai, né, se basear naquele autor japonês. Significa que você tem que entender as particularidades de cada recurso para ver qual se aplica melhor para você hoje, porque de repente um é bom para você hoje, mas não é bom para você na semana que vem. Vamos lá então, meus queridos monstrinhos. Primeiro, quando usar pesos livres? Peso livre, iniciante, sempre, como eu já adiantei. Nossa, mas eu achava que iniciante tinha que fazer em máquina. Negativo, velho. Primeira coisa, o iniciante, quando treina com peso livre, ele vai desenvolver melhor outras valências físicas, ele vai desenvolver melhor estabilizadores, sinergistas, e ele não cria vícios de execução. Eu vou dar 2 exemplos sobre isso. Imagina que você entrou agora numa academia e o miserável te coloca num supino na máquina, né? O que vai acontecer? Dependendo da máquina, se você coloca mais força de um lado do que no outro, a máquina funciona igual. E a maioria de nós tem mais força de um lado que no outro. De repente você é meio torto de carenagem, né? E no supino na máquina, você baixa um cotovelo, você sobe outro, você baixa um ombro. O que vai acontecer? A máquina vai ficar igual. Então todo esse seu desvio, toda essa assimetria, esses erros de padrão, você não percebe. E você vai ganhando força de uma maneira cada vez mais desequilibrada.
Então, olha o problema que você tem. Agora, se eu te coloco no peso livre, né? O que vai acontecer? Você já vai começar a ser equilibrado desde o começo. Manter, por exemplo, num supino, você precisa de uma coordenação de tronco, dos pés bem posicionados no chão, que você não aprende treinando em máquina. E aí o que vai acontecer? Se você ficar muito tempo treinando em máquina quando é iniciante, quando você for voltar para peso livre, você vai ter que dar milhares de passos para trás. E aí pode ser que você já esteja com muita força na musculatura principal, ou até mesmo o seu ego já esteja muito hipertrofiado e você não vai querer reduzir a carga, não vai querer refazer as etapas de aprendizado. Isso fica muito mais grave, por exemplo, quando nós consideramos uma comparação de agachamento com leg press, né? Agachamento com leg press. Putz, o que vai acontecer? A pessoa que faz leg press, beleza, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai fortalecer glúteo, perna fortona, né? Ela vai fortalecer quadríceps, ela vai fortalecer panturrilha, vai. Agora sim, ela tá aprendendo, ela tá desenvolvendo a musculatura sinergista? Ela não tá. Então você pega um iniciante e bota ele para aprender agachamento, porque ele vai poder fazer com o peso do corpo, porque o ego dele ainda permite. Sabe, ele senta e levanta do banquinho, mãozinha na frente, ficou leve, segura um halteres do lado, pega uma barrinha sem peso, aí a pessoa vai ganhar o core legal, ela vai desenvolver mobilidade de diferentes articulações, ela vai melhorar a técnica e ela vai conseguir evoluindo na carga com risco baixo. Só que qual é o problema? Se ela fizer leg press, vai ficar com a bunda fortona, com a perna fortona, a panturrilha fortona, e aí, meu velho, o core não tá legal e principalmente os músculos não sabem trabalhar em conjunto. Aí quando essa pessoa vai pro peso livre, zoou tudo. Quantas vezes você não vai ver comentários de pessoas dizendo que bom que agachamento é ótimo, mas não tem nada que substitua porque eu não dou conta de agachar. Velho, você não dá conta de agachar porque você não aprendeu quando deveria. Né? Você não pode, mas eu não sei correr, mas filho, você nem aprendeu a andar. Então, começar nos movimentos livres e mais complexos garante uma evolução mais adequada. E a outra coisa importante, né, de peso livre é quando você não tem recurso que se aproxime do peso livre. Por exemplo, o agachamento não tem nada que seja tão natural quanto o agachamento profundo. Você vai pro Smith, é uma porcaria. Levantamento terra, stiff. Eu vejo a galera indo fazendo Smith, né? Nego cria máquina para isso. Pelo amor de Deus. Não tem nada tão bom quanto esses exercícios feitos com peso livre. Não tem nada que equivale a isso. Então, aí são os casos que peso livre é peso livre. Aí você fala, Paulo, bateu o martelo, peso livre é melhor para tudo. Calma. Sobre essa questão do agachamento, né? Para explorar bem essa questão do custo-benefício, eu acho bem legal você ver essa aula aí do Nerdflix, que eu falo sobre custo-benefício, você vai entender para quem é o agachamento, eu falo de segurança, eu falo de eficiência, eu falo de variações. Para não ficar com medo e você entender que agachamento é para todos, tá bom? Porque às vezes eu falo de agachamento, a galera já cria um bloqueio. Mas eu não posso. Então como é que você faz cocô, meu filho? Se você não pode agachar, como é que você pega um objeto que caiu no chão, né? Você dá a cambalhota e pega? Pô, pelo amor de Deus, né? Agora, máquinas. Primeiro ponto. A máquina precisa ser boa, né? Como eu falei, para a máquina, o Smith, ele serve para fundo. O nego quer fazer supino, quer fazer agachamento, levantamento de terra. É um lixo. Tem até um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre agachamento no Smith. Máquina de elevação pélvica. Não, é um lixo, porque elevação pélvica é um lixo, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso também no meu canal do YouTube. Agora, qual é a maior vantagem das máquinas, né? Aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre máquina, eu falo sobre alavanca, sobre casos em que a máquina te ajuda, de distribuição de vetor, de correção de vetor de força. Vocês assistem também, tá aqui no meu canal do YouTube. Mas para mim, a grande vantagem das máquinas é a praticidade para você usar métodos. Por exemplo, né? Eu tenho aulas no Nerdflix falando sobre métodos avançados. E eu tenho aqui uma parte no meu livro de hipertrofia. Você vai ver qual é a seção. Pô, já devia ter tudo decorado, né? Tá. Eu tenho aqui que eu falo de biset, superset no capítulo 4. Que aí eu vou falando sobre métodos metabólicos e tensionais e blá, 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 e blá, blá, blá. O que acontece, né? Nessa questão dos métodos, você, por exemplo, você vai ter um drop set. O que é o drop set? Você faz um exercício até a fadiga. Quando você fadigar, você tira a carga. Se for tensional, você tira 5%. Se for metabólico, você tira 20% a 50% e você continua o exercício. Só que você não pode demorar demais nessa troca, entendeu? Então, fazer isso com peso livre é ruim. Por exemplo, num supino, como é que eu vou largar a barra, vou tirar? Até, cara, é tempo demais. Halteres, vou ter que atrapalhar a vida da academia, vou ter que deixar um bolo de halteres do meu lado para ficar largando e pegando um, e eu corro o risco de machucar meu dedo quando eu largar o halteres lá.
Agora, uma máquina não, pô, eu largo a máquina, desço uma plaquinha, largo a máquina e desço uma plaquinha. Então, para um drop set, até mesmo para um pause e descanso, né, para você parar o exercício. O outro caso, né, por exemplo, uma pessoa muito forte quer fazer um supino. Vou dar o exemplo do supino de novo. Se ela é muito forte para fazer um supino, a barra é um problema se ela não tiver um ajudante, porque ela vai ficar entalada na barra, meu irmão. E aí, se for um treino tensional, ela tá lascada. Porque como é que ela vai se livrar de 100, 101, uma carga que dá 120, 150% a massa corporal dela? É tenso, né? Gente, eu tô repetindo metabólico tensional toda hora, né? Mas tanto no livro quanto nessa aula você vai entender. Mas, em resumo, tensional é um treino em que você usa cargas altas para privilegiar a tensão mecânica como via de adaptação. Então, é um treino que exige você usar cargas altas. Entende? Aí você vai falar, Paulo, mas esse cara fortão, ele pode treinar com halteres. Não pode, porque é difícil uma academia que tem um kit de halteres para um cara desses, né? Tem cara que, se for fazer supino com halteres, tem que pegar halteres de 60, 70 quilos para tensional, e não existe. Então, nesses casos, a máquina se torna mais segura para um treino tensional se ele não tiver um ajudante, entende? Então, o que eu quero que vocês percebam em tudo que eu estou falando? Quando você chega para decidir o exercício que você vai fazer, se você vai na máquina ou se você vai no peso livre, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: os dois vão ser bons. Só que qual é melhor para você depende da situação. Você pode chegar na academia e me ver fazendo supino com halteres, você pode chegar na academia e me ver fazendo supino com a barra, eu fazendo supino na máquina, né, com num supino articulado com anilha. E se você me perguntar, ué, Paulo, por que você fez isso? Eu vou estar na ponta da língua. Então a escolha de exercício, ela tem que vir recheada de conhecimento. Se você é personal, transfere esse conhecimento para o seu aluno. Olha, hoje você está fazendo na máquina por isso. Hoje você está fazendo. Isso dá uma segurança para o seu aluno. E se você é praticante e não tem um professor competente para te falar isso, bicho, faz você mesmo por conta própria, que é melhor do que ser mal atendido. Tá legal? Agora eu quero dar um recado especial para quem é formado. Para quem é formado, principalmente nas áreas da saúde, saiba que eu criei a minha pós-graduação. Ela é online para eu conseguir atender pessoas do mundo inteiro. Ela tem 480 horas de conteúdo. A maioria das pós tem 360, mas a minha tem 480 porque eu tive que cortar, senão ela teria mais ainda. As aulas são online e são todas gravadas. Então você tem blocos de 20 a 40 minutos e pensa, hoje eu vou treinar assistindo aula. Beleza. Hoje eu vou dirigir e vou ouvindo as aulas. Legal. Então é legal isso porque, poxa, eu fiquei com dúvida. Você volta para aquele bloco. Então você pode assistir sempre que você quiser. Mas a gente corrigiu um problema de muita pós, que é o aluno só tem vídeo. Não, você não só tem vídeo. Uma vez por mês você me encontra. Então veja só. Todo mês você pode me encontrar ao vivo para tirar dúvida, para bater papo, para conversar. Inclusive, se você for aluno da Pós ou do Nerdflix ou ler o meu livro, deixe seu depoimento aí para a galera ver, né? Outra coisa muito prática da Pós, ela não tem TCC. Então você não precisa daquela agonia, tá chegando no final, TCC, não. Você vai fazer a avaliação todo mês e vai continuar passando. E a gente ainda tem uma biblioteca com mais de 10 mil títulos para você estudar. Isso de graça. Então é uma pós que vale muito a pena você fazer, você investir, até porque o valor é baixo. Então eu vou deixar o link para você entrar na pós na descrição do vídeo. Mas se você entrar e falar, poxa, Paulo, eu queria pagar à vista, eu consigo um desconto, então, Paulo, eu queria parcelar em mais vezes, eu consigo, aí você vai ter que entrar em contato comigo pelo direct. Tá, do Instagram. E tem um WhatsApp lá que se eles podem resolver para você, mas se eles não resolverem, vai direto e fala assim, Paulo, siga no YouTube, eu quero um agrado aí, que eu vou me esforçar ao máximo para fazer isso, tá bom? Então diga aí se você vai fazer máquina ou peso livre e por quê. Aguardo vocês nas próximas.